Peço ao Senhor que abra a sua mente, o seu coração, para que você possa compreender, receber a palavra do Senhor que será ministrada através da vida dela. Amém, Senhor. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Olha, eu confesso para os irmãos que eu fico mais ansiosa quando eu vou falar assim, que cantar, viu? Mas não vai ser eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai falar através de mim. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aí, ó, tá bem? Começa pelo microfone. A pessoa não tem costume de usar. Tá bem? A gente tem irmãos, né? Esse irmão Pastor Machado, irmão Júlio, que para auxiliar a gente, né? Não, deu certinho. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Tem como passar, projetar para mim, por favor? Irmão Vinícius. Irmãos, na segunda-feira, o pastor Jorge entrou em contato comigo e me fez um convite, né? Para vir aqui para os irmãos, para falar com os irmãos hoje sobre um assunto tão importante. E antes de iniciar, de começar, eu queria, primeiramente, em nome da minha família, agradecer ao pastor Jorge, a Betinha, e agradecer a todos os irmãos aqui da Graça e Paz por essa oportunidade que eles têm nos dado, vocês têm nos concedido, da gente poder ser uma voz, da gente poder falar sobre um assunto tão importante, tão relevante, né? Fala-se sobre as neurodiversidades, sobre a inclusão, sobre as diferenças em ambientes públicos, né? Fala-se tanto das escolas, das universidades, e por que não na igreja, né? Que é o corpo de Cristo, e nós que temos aprendido tanto sobre o discipulado, sobre ser verdadeiros discípulos, né? E por isso hoje, né, eu confesso que quando o pastor Jorge me fez esse convite, eu me senti honrada e com uma responsabilidade muito grande também de falar de um assunto tão amplo, tão complexo. E assim, eu só tenho que agradecer mesmo por essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu vou tentar explanar para os irmãos o que eu puder aqui nesse tempo. É certo que eu não vou conseguir falar tudo, mas no começo já é importante, né, para a gente. Então, autismo na igreja, inclusão que reflete o amor de Cristo. Pode passar, por favor. Ali nós vou começar a ler um versículo bíblico lá em Salmos, capítulo 139, do verso 13 ao 14. Na minha Bíblia deve estar em formato diferente, mas aqui na minha Bíblia fala assim, ó: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ali está falando, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Irmãos, quem escreveu esse versículo, a gente sabe, né? Davi, Salmos de Davi. E uma coisa assim, quando eu li, né, essa mensagem, fez eu refletir. Quem foi Davi? Né? Davi, ele era o menor de sua casa. Ele era pastor de ovelhas, um homem simples, não tinha boa aparência,
né, para quem não olhasse assim, falasse, né, nossa, que homem robusto, forte, né, guerreiro. Não, ele era simples. Ele era um simples pastor de ovelhas. E eu fui lembrando, né, daquela passagem que fala que o profeta Samuel recebeu uma revelação de Deus para que ele fosse até a casa de Davi e o ungisse como o rei de Israel. E quando o profeta Samuel chegou ali na casa de Davi, Davi nem estava lá. Aonde que ele estava? No campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E aí, Samuel chegou até o seu pai, falou, tinha falado da revelação de Deus, e aí seu pai foi trazendo seus irmãos. Davi tinha muitos irmãos, né? E a palavra fala que os irmãos deles eram guerreiros, né? Eram guerreiros lá na tribo de Israel, tudo. E aí foi chamando os irmãos dele, que eram maiores, né? Que eram mais bonitos, guerreiros, fortes, né? Homens de guerra, treinados para batalha. E aí o profeta Samuel fala, não é esse. O próximo, não é esse também não. Próximo. Aí, e Davi? Nem o pai dele estava lembrando dele, né? Onde que ele estava? Quem que ia imaginar? Nem o pai dele imaginava, né? Aí o profeta Samuel falou assim, Davi, Jessé, acabaram todos os seus filhos? Aí ele foi lembrar, né, o pai dele, não, tem mais um. Aonde que ele está? Está lá no campo, pastoreando as minhas ovelhas. Então, por favor, então, chame-o, mande-o chamar até mim. E chega Davi simples, com cajado, né? Eu fico imaginando assim, né? Deve ter saído de lá tão simples, pequeno, sem entender nada, né? Mas por que o profeta mandou me chamar? Pois então, quando o profeta olhou para ele, ele viu a revelação de Deus e falou, é esse que o Senhor revelou para que eu ungisse como futuro rei de Israel. Irmãos, isso traz uma reflexão para nós. Pare para pensar. Nós, como seres humanos, olhar assim, para Davi, a palavra de Deus fala que ele não tinha boa aparência. Era pequeno, o menor de sua casa. Pastor de ovelhas. Quem que ia imaginar? Vocês iam imaginar que ele poderia ser um rei? Naquela época, foi pensado assim também. O próprio pai pensou assim dele. Mas olha como que Deus, ele é maravilhoso. E aqui a gente já começa a ver como que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E como que Deus, ele não diferencia ninguém. A e B, porque você é mais bonito, então você pode vir para servir no meu reino. Não. Deus, aí, olha você ver que maravilhoso. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê o nosso coração. Glória a Jesus por isso, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que Davi foi? Um homem segundo o coração de Deus. E ele foi ungido por rei de Israel. Estou aqui falando que Davi era perfeito? Não, ele também pecou, assim como nós também. Foi pecador, teve suas falhas, lutou em guerras, né? Derramou muito sangue, teve lá as suas batalhas consigo mesmo, né? Mas, mesmo assim, ele sendo falho, sendo pecador, sendo o menor de sua casa, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi separado, ele foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. E teve tempos bons de bonança ali para Israel. Então aqui nessa palavra, a gente já começa a entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E ele não olha, ele nos ama com um amor incondicional. Ele não olha se o irmão tem uma diferença, se ele não tem. Para Deus, todos nós somos importantes, somos essenciais. E aqui, por isso eu gostaria de falar com os irmãos que nós devemos promover consciência, acolhimento e pertencimento
à luz da fé, porque é isso que Deus nos ensina. Pode passar. Gostaria, né, também de me apresentar, porque aqui na igreja tem muitos irmãos que já me conhecem, mas também nós temos visitantes aqui na casa do Senhor, e isso enche o nosso coração de alegria. Sejam bem-vindos, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rosana Cristina, eu sou mãe atípica e sou apaixonada pela inclusão. Por falar sobre esse assunto, para mim, toca muito meu coração. Eu sou farmacêutica. Por que dessa profissão? Porque desde criança eu orei a Deus que eu queria fazer algo que eu pudesse servir as pessoas. E eu sempre gostei da área da saúde, da área do cuidar, e eu acho que isso é herança da família do meu pai, porque eu tenho uma tia que é enfermeira, aposentou, trabalhou muitos anos nessa área, e tenho uma prima também que é enfermeira. E eu não falo isso, irmãos, para me vangloriar, não. Eu falo isso para mostrar para os irmãos o porquê que eu formei em farmácia, mas após o diagnóstico do Benjamin, eu procurei aprofundar mais nesse conhecimento da neurodiversidade, para procurar entender, porque para nós foi algo muito novo. Eu não sabia o que era autismo, nunca tinha ouvido falar. E aí veio esse diagnóstico para nós, falei, pronto, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar meu filho? Falei, comecei a pesquisar, participar de cursos, congressos, palestras, e fui me apaixonando cada vez mais, irmãos. Nossa, é maravilhoso. E aí hoje eu sou assistente terapêutica, sou especialista em TEA e também estou fazendo uma faculdade de terapia ocupacional. E não quero parar, não. Quero continuar para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu acredito que hoje eu entendo, né, irmãos, que a vivência com o autismo nos fez, tanto a mim quanto a minha família, enxergar, né, o poder da empatia, do amor e da inclusão. Eu sou casada com o William, e nós temos os 2 filhos, o Lucas e o Benjamin, que teve diagnóstico com autismo. Eu vou contar uma breve, né, experiência de como que foi a questão do diagnóstico do Benjamin. Foi em plena pandemia. Eu estava terminando a faculdade de farmácia, grávida do Lucas, perdi 2 dias para Covid, e nós fomos na pediatra, na consulta de rotina. Benjamin com 2 anos e pouquinho, eu já vi que ele era diferente, eu já tinha esse pressentimento, mas a gente sempre fica assim, cada criança tem seu tempo, na hora certa ele vai falar, na hora certa ele vai comunicar comigo, ele vai interagir. Mas não é bem assim, irmãos. Quando a gente recebeu assim a pediatra, falou, olha, eu suspeito que o seu filho tem autismo. E se eu fosse mãe do Benjamin, eu levaria ele para consulta com a neuropediatra. A gente saiu do consultório muito abalado, eu e o William, o William ficou até chateado com a médica, falou, não, o Benjamin é igual a mim, eu também era assim, essa médica está enganada. É normal, irmãos, isso é natural, né? Quem que imagina? Todo mundo idealiza o filho perfeito, né? Quem vai imaginar? Né? Aí a gente teve um momento de dor, teve um momento de não aceitação, teve um momento que a gente chorou muito, que a gente ficou muito triste, não falou para a família, nem para os amigos. A gente teve esse momento sim. E é natural, é normal. Nunca julgo ninguém por passar por isso, porque é uma coisa nova, medo do desconhecido. Se eu morrer amanhã, o que vai ser do meu filho? Como que vai ser o futuro dele? Passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente. Mas enfim, veio esse momento, né, de chuva intensa, mas através, né, dessa situação, Deus, ele é perfeito, porque despertou em nós um propósito. Falei, não, vou fazer desse luto uma luta. O nosso filho, ele precisa de um pai, de uma mãe que o
lado da mesa. E o meu filho também tem diagnóstico de autismo e hoje ele está recebendo uma medalha de primeiro lugar em robótica. Nossa, aquilo eu chorei demais. Nossa, Deus. Eu falei, meu Deus. Uma coisa que ela falou para mim, eu nunca esqueço. Ela falou assim: nunca desista do seu filho. Nunca desista dele. E aquilo eu tomei no meu coração. Passou esse momento de turbulência. E hoje, gente, eu tenho o maior orgulho de ser mãe do Benjamin. E eu olho para ele e agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado o privilégio de ser mãe do Benjamin. Porque não é que eu estou romantizando o autismo, não, gente. Não, irmãos. É difícil, é. Quem é mãe atípica, pai atípico que está aqui nessa noite, sabe que é desafiador. Tem momento que é difícil, tem momento que a gente chora. A gente chora no travesseiro, a gente questiona, fala: por que, Deus? Por que eu? Por que meu filho? Mas, irmãos, quando você olha assim para Deus, você fala assim: Deus, muito obrigado por esse privilégio, porque o Benjamin é a minha inspiração. O Benjamin, ele me tornou um ser humano, ele me faz ser um ser humano melhor, querer ser uma pessoa melhor todos os dias. E através do Benjamin, eu não quero só ajudar o Benjamin, não, eu quero ajudar outras famílias. Eu quero poder, através da minha experiência, ajudar outras famílias também, assim como a nossa. E o Benjamin, ele nos enche de orgulho. E a gente pensa assim, que a gente que está ensinando para ele, mas é a gente que aprende com ele muito, muito mesmo, todos os dias. Então, louvado seja Deus. Pode passar, por favor. Irmãos, eu queria falar um pouco para vocês, para quem não conhece, o autismo. O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o autismo não é doença, não é uma deficiência, não é uma síndrome, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o nome TEA, por que TEA? Transtorno do espectro autista. Espectro. Por que tem essa palavra espectro? Porque é diverso. Não existe um autista igual ao outro. Se você pegar 50 autistas e colocar numa sala, cada um vai ter uma característica diferente. Seja nas suas dificuldades, nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Tem um autista que tem seletividade alimentar, tem outro que não. Tem um autista que consegue interagir socialmente, tem outro que não. Tem um autista que tem hipersensibilidade auditiva. Às vezes fica incomodado com muito som, com muita gente, com muito barulho, com perfume. Tem outros que não. Então, cada um é único. Não é porque... Por isso que é complexo, entender essa diversidade. Por isso que é neurodiversidade. É um espectro. Porque eles são diferentes. E aqui, cada pessoa, autista é única. O espectro é amplo, diverso. E agora eu vou falar um pouco dos níveis de suporte do TEA. De acordo com o DSM-5. Existem 3 níveis. Tem o nível de suporte 1, que é o nível considerado leve, que é aquele que não precisa muito de suporte. A maioria são verbais, tem mais autonomia e independência, eles conseguem realizar muitas atividades sozinhos, conseguem se alimentar, fazer sua higiene, vestir uma roupa, são mais independentes, não precisa de tanta ajuda, de tanto suporte. O nível 2 já é moderado, ele consegue desenvolver suas atividades de vida diária, mas requer um pouco de cuidado, requer um pouco de suporte a mais do que o nível 1. E o nível 3 já é um suporte mais intenso. Geralmente são aqueles não verbais, que têm mais crises, têm mais dificuldades de comunicação, de interação social. Uma das características principais, que eu até pulei, é
dificuldade com comunicação, no comportamento e na interação social. O nível 3, ele precisa de mais ajuda, às vezes precisa de uma pista visual, precisa de mais suporte. E todos os autistas, eles têm uma questão também de não entender piadas, por exemplo, eles são muito literários no pensamento deles. Por exemplo, se eu virar e falar assim, nossa, hoje vai chover canivete, para o autista realmente vai cair canivete de verdade do céu. Então, assim, a gente tem que ser isso é muito importante, irmãos, o que eu estou falando com os irmãos aqui, para a gente até saber como lidar, né, com os nossos queridos irmãos autistas, porque nós temos no nosso meio, né, irmãos autistas, famílias atípicas, então para a gente entender um pouco, né, conhecer um pouco deles. Pode passar. E isso aqui, irmãos, é uma pesquisa, né, dados recentes desse ano de 2025. É uma realidade, né, o autismo é uma realidade presente e crescente. Em 2025, estima-se que 1 a cada 31 crianças nasce com autismo. Uma criança a cada 31 nascimentos, nasce com autismo. Então, isso é um dado recente. Eu acredito que em 2026, 2027, essa estatística deve mudar, porque é porque não existia no passado? Não, sempre existiu, né? Desde muito tempo. Só que há uns anos atrás, o autista era tido como esquizofrênico, né? O laudo do autista era esquizofrenia. E aí eles eram isolados da sociedade. Tinha até aqui mesmo, né, perto de nós, aqui em Barbacena, tinha um sanatório onde essas pessoas ficavam lá isoladas, sem oportunidade, né, de se desenvolver, de crescer. E na época também, né, há muito tempo atrás, as mães, né, os pais que tinham crianças, seja com uma síndrome, uma deficiência, um transtorno, eles entregavam essas crianças para a igreja católica na época. Daí os padres, as freiras que cuidavam dessas pessoas. E a gente não sabe como que foi o futuro dessas pessoas, infelizmente. Mas a gente está evoluindo, né? Graças a Deus, de um tempo para cá, a sociedade vem evoluindo, vem buscando mais conhecimento. Tenho certeza que deve ter muitos autistas adultos, não diagnosticados, que a gente conhece, que está no nosso meio. Mas é porque a ciência veio evoluindo, graças a Deus, e está tendo mais estudos agora, né? E claro, a gente ainda precisa muito, a gente tem muito que caminhar ainda, que evoluir. E o autismo ele é mais comum em meninos do que em meninas. Isso não é eu que estou falando, os estudos apontam, né, que nasce um número mais comum em meninos do que em meninas, cerca de 4 vezes mais. Pode passar, por favor. E fatores e causa, né? O que causa o autismo? O porquê, né, que está surgindo tantos casos de autismo? A maioria dos casos é fatores genéticos, vem da hereditariedade ou mutações espontâneas, e também um pouco da influência ambiental, exposição, né, às vezes a gestante, né, se expor a algum vício, a metais pesados. Estudos falam que isso também pode ser causa do autismo. Mas ele é multifatorial, não existe uma única causa para o autismo. E é importante ressaltar que as vacinas não causam autismo, porque tem um grupo de pessoas que defende que é a vacina que causa o autismo. Não é a vacina. Não tem nenhum dado científico, nenhuma pesquisa que aponta que é a vacina que causa o autismo. Pode passar. E aqui, irmãos, agora eu falei um pouco, né, do que é o autismo, dos níveis, contei um pouco da minha história, falei, né, da questão do que causa, mas agora eu
das relações familiares. Como que um diagnóstico mexe com a família? Existem, né, estudos que falam que o diagnóstico do filho causa um impacto muito grande no casamento e nas relações familiares. Por quê? Porque mexe com o psicológico da gente mesmo, com o mental, com o físico, causa ansiedade, causa medo, causa conflito. E com isso, infelizmente, o aumento do índice de divórcio após o diagnóstico de autismo dos filhos é muito grande. Às vezes o pai e a mãe não conseguem lidar com aquela situação e ali acabam rompendo os laços. E por quê? Isso gera uma sobrecarga emocional grande, conflitos, né, por não aceitação, muito preconceito, muito julgamento. E aqui, irmãos, entra o nosso papel como igreja do Senhor. Olha, eu costumo acompanhar um irmão que chama Pastor Glauco. Não sei se vocês conhecem. Ele é pastor, a esposa dele é pastora também, e eles têm um filho autista. E ele tem um canal no YouTube e também no Instagram, para quem quiser acompanhar, chama Autismo na Igreja. Ele falou uma coisa que me marcou muito. Eu gosto muito de acompanhar ele. Ele falou assim: irmãos, às vezes um pai e uma mãe teve todas as portas fechadas lá na sociedade. É a escola que não aceita a matrícula do filho, não consegue ir no restaurante e almoçar e comer uma pizza sem olhares de julgamento. Às vezes está na fila do supermercado, o filho entra em crise, aí as pessoas já começam a olhar, já começam a julgar, falar: você não está disciplinando seu filho direito, isso aí é birra, é falta de educação, falta de disciplina. As pessoas não entendem por falta de conhecer. E às vezes essa família já está tão desesperada e tão esgotada emocionalmente, fragilizada, que às vezes a única porta de esperança é uma igreja. Às vezes a família olha assim para tudo e fala: olha, está tudo perdido, já não sei mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais amigo, não tem rede de apoio, não tem ajuda, mas eu vou na igreja hoje. E seja como for, a igreja é a minha esperança. E imagina só, irmãos. Vamos imaginar. Entrou uma família atípica pelas portas da igreja hoje. Como que a gente vai receber essa família? Essa família já está no limite. Já está assim, olha, já o marido, mas a esposa vai declarar assim: olha, nós vamos na igreja hoje. Vai ser a única salvação para nós. Se não der certo, se a gente não for aceitar também, acabou. Nós vamos separar, vamos divorciar, já era. Porque está difícil demais. Ou então a mãe já está na depressão. E tem altos índices, né, de suicídio, infelizmente, né, de mães, que a gente vê relatos, vê casos aí muito tristes de mães esgotadas, pais emocionalmente. E aí essa pessoa entra na porta da igreja, essa família, e fala: nossa, minha esperança está ali. Imagina só, irmãos, que diferença, né, desse casal, com seu filho ativo, entrar na igreja, já começar a ser acolhido desde a porta da igreja até aqui na frente. Imagina só, a gente vai estar restaurando, a igreja tem esse papel. Nós, como verdadeiros discípulos do Senhor, a gente tem que acolher, que abraçar esses irmãos, porque o mundo já está julgando demais, já está macetando demais, e a igreja, às vezes, é a saída, é a única solução para esses irmãos. Jesus, né? O Espírito Santo de Deus. Então, porque as pessoas